Olá, ouvinte. Eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Sou curado de câncer, insuficiência cardíaca, cegueira e osteoporose. Eu faço essas citações porque eu considero que elas são muito importantes para mim. Por isso eu cito. Eu não sei qual é a sua convicção, mas para mim elas são muito importantes. Isso praticamente me obriga a manter uma distância pequena em relação a Deus. Eu procuro me manter diante de Deus sempre que posso. Por revelações divinas, eu desvendei os livros de Apocalipse, Daniel e as cartas de Paulo. Quero pedir a você que, independentemente de você crer, porque as pessoas, de modo geral, elas têm dificuldade em crer em algo tão diferente. Você deixa um like nesse vídeo, ative os sininhos de notificações para receber os próximos vídeos, para me ajudar a impulsionar. Se inscreva também no meu canal. Eu desvendei Daniel, e pelo desvendamento de Daniel, a humanidade ainda tem 700 anos. Lá no século 28 vai acontecer a consumação do século. Eu vou explicar para você o que é o cristianismo. A vinda de Jesus não trouxe a ruptura, ou seja, o rompimento com a teologia, ou a ruptura teológica, que associa o tempo antes de Cristo como tendo sido um tempo em que o ser humano se santificava se colocando sob a lei de Deus, e que, durante a era cristã, os seres humanos se santificam através de um espírito que vê na lei de Deus o máximo de depravação, a ser evitado a qualquer custo. Esse espírito é o espírito do anticristo, também conhecido como abominável da desolação. O abominável da desolação é um personagem criado por Nero, com o rosto do apóstolo Paulo, com o corpo do Império Romano e com o espírito do diabo. É o que diz o profeta Daniel. Com tais definições, creio que seja possível falar sobre o livro de Daniel, sem cujo entendimento é impossível entender o cristianismo. Então, ninguém entende o cristianismo sem entender o livro de Daniel e, obviamente, a primeira carta de Pedro, em que ele fala sobre pregar o evangelho aos mortos. Agora chegou a hora de falar sobre o cristianismo. Esse cristianismo que eu digo que pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos, praticamente nada sabem dele. O cristianismo tem como credo ou símbolo de fé o credo niceno. O credo niceno ele não nasceu em Nicéia no ano 325, não. Ali ele começou a morrer. Mas ele foi o credo que realmente foi vigente durante os 350 primeiros anos da era cristã. Ele é o símbolo da fé cristã e afirma que Jesus é Deus de Deus e da substância de Deus, ou seja, o Espírito de Jesus Cristo é a mesma substância de Deus. Mas Jesus disse que Deus é Espírito. Quem podemos imaginar como sendo Deus? A essência de Deus é o Espírito Santo, a essência de Deus, que envolve todo o universo e que, se mais universo houvesse, ele envolveria. Então, realmente, só há um Espírito Santo que é a essência de Deus. E a referência ao Espírito Santo feito pela Bíblia, quase que invariavelmente, é a influência do Espírito Santo, a essência de Deus, sobre o espírito algo humano, que não é matéria nem espírito, mas é uma influência. Então, Deus é um. Vamos ver o que é o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Jesus Cristo é uma porção do Espírito Santo que foi atribuída a um ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei, conforme João 17. Então, quando Jesus foi morto, ele entregou o seu Espírito ao Pai, o Espírito Santo, conforme relata o Evangelho, para voltar a ser um com o Pai, ou o Espírito Santo, a essência de Deus. Jesus voltou a ser indistinguível em relação ao Pai ou o Espírito Santo. Ao ser morto, ele se tornou indistinguível. Agora eu pergunto, será que aquelas cartas adulteradas de Paulo têm algumas coisas lindas? Meu Deus do céu, as cartas não foram substituídas. Elas foram apenas distorcidas.
Você sabe aquele trecho que diz que o filho se submeterá ao pai, para que Deus seja tudo em todos? Ali só ali só está errado o tempo do verbo. O filho já se submeteu ao pai quando Jesus foi morto e entregou o seu espírito para voltar a ser um com o pai. Aquilo ali está certo. O que a Abominável fez ali? Apenas colocou um acentozinho lá para indicar o tempo do verbo para o futuro. Nós vimos muito frequentemente as pessoas orando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nada contra. Isso não é uma coisa que vai nos separar. Mas a divindade é uma só pessoa, o Espírito Santo é a essência de Deus. Pai e Filho parecem representar duas pessoas, mas o Espírito Santo é o Pai e o Filho é uma porção do Espírito Santo. Então é muito fácil entender que tanto o Pai quanto o Filho são o Espírito Santo, a essência de Deus, então não há três pessoas na divindade. Quando Jesus foi morto, isso aqui é muito importante para nós podermos compreender o cristianismo. Quando Jesus subiu ao céu, quando ele morreu, ele foi morto, ele subiu ao céu. Ele foi ao seio de Abraão, conforme relatado em 1 Pedro 3,18. O que é o seio de Abraão? É um lugar espiritual para onde o espírito de todos os seres humanos a quem Deus ensinou e eles aprenderam. Jesus afirma que Deus ensina todas as pessoas e todo aquele que dele aprender vem a mim para ter a vida eterna. Então, todos aqueles que aprenderam de Jesus foram ao seio de Abraão e ficaram lá esperando que o cordeiro fosse imolado para que ele subisse ao céu também. Quando Jesus subiu ao céu, ele foi ao seio de Abraão, conforme relatado em 1 Pedro 3,18. Está escrito, pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quando Pedro fala sobre pregação aos espíritos dos mortos, nos remete ao livro do profeta Daniel, que a gente vai ver agora. Daniel 9:24, vamos lá. Isso aqui é definição de cristianismo. Então, se o livro do profeta Daniel não está completamente desvendado, o cristianismo fica meio pendente. Inclusive, Daniel 9:24, ele dá uma resposta aos judeus. Os judeus dizem que não creem em Jesus Cristo, porque esse versículo 9:24 ainda não se cumpriu. O que diz o versículo? 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a culpa, trazer a justiça eterna. Bom, é isso aqui que os judeus exigem. Nada disso aconteceu. Aconteceu no seio de Abraão. Aconteceu no seio de Abraão. O seio de Abraão foi esvaziado. Então é isso. O seio de Abraão foi esvaziado. Aqueles espíritos que haviam lá, eles ainda tinham em si, nas suas consciências, o senso de transgressão, dos efeitos de pecado e de culpa. Quando o cordeiro foi morto, Jesus foi lá, os chamou e o levou para o céu. Conforme está escrito em Apocalipse 5, 11 e 12. Então ele veio trazer a justiça eterna. O que é trazer a justiça eterna? Que coisa maravilhosa! Ao ser morto, Jesus vai ao seio de Abraão e leva a sua voz aos espíritos das pessoas que em vida aceitaram aprender o que Deus lhes ensinou. Aí foram todos levados para o céu, conforme Apocalipse 5, 11 e 12. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse 5, 11 e 12. Então esse versículo continua dizendo, Jesus veio cumprir a visão e a profecia. Como esse livro é importante. E ungir o Santíssimo. Então, os judeus esperam que esse versículo se cumpra. Mas o que é
ungir o Santíssimo. Unção é poder. Então Jesus veio mostrar poder e se apresentou como teofania por 40 dias. Jesus não ressuscitou em carne e osso. Teofania não é matéria nem espírito. É uma linguagem de comunicação audível ou visual, com que Deus se comunica com seres humanos, através dos seus anjos. Pedro e Tomé e todos e muita gente viu, mas de um círculo íntimo. Pessoas que Jesus conhecia se relacionaram com Jesus nesses 40 dias. Mas um fato foi muito importante. Veja só, Daniel diz que as 62 semanas se passaram depois da construção do muro de Jerusalém, lá no passado. E essa semana, essa construção aconteceu em 7 semanas. Então, o que acontece? Em 49 anos. Então, cada semana corresponde a 7 anos. Então, vejamos, a conversão de Saulo foi muito importante. Quando Jesus foi morto, logo em seguida ele morreu na 69ª. A 70ª encerrou com a conversão de Saulo. Então, a conversão de Paulo, em que Jesus se apresenta pela primeira vez a alguém de fora, que não era do círculo íntimo, após a ascensão ao céu. Aquilo foi muito importante. Paulo se submeteu a Jesus Cristo. A visão que ele teve o levou a perguntar: quem és tu, Senhor? Quer dizer, era Senhor mesmo. Sou Jesus a quem me persegue. O que tu queres que eu faça? Isso é submissão. Então, isso aí foi um indicativo de que Jesus ia trazer submissão. Uma mudança, no sentido de dizer que existe um Deus ruinzão, mauzão, antes de Cristo, e um Deus bonzinho depois de Cristo. Isso é coisa do abominável da desolação. Então, não existe isso, não houve mudança teológica. A única diferença é essa: o seio de Abraão foi esvaziado e as pessoas foram levadas para o céu, onde permanecerão por toda a eternidade, não receberão a carcaça. Se você morrer hoje no Senhor, você vai para o céu e lá viverá como anjo a serviço de Deus, nos termos de Apocalipse 5, 11 e 12. Isso é cristianismo. O cristianismo é só isso. O quê? O cristianismo é só isso. O cristianismo é só isso. É a continuação do Antigo Testamento, sem mudança de teologia, exceto pelo esvaziamento do seio de Abraão, onde seus ocupantes foram levados para o céu, tal como se lê em Apocalipse 5, 11 e 12. O último ato dos santos: receber vestimenta, aquele maravilhoso vestimenta de linho puro e brilhante, que representam suas obras. Então, ser convidado a praticar as boas obras cristãs. Gente, não houve ruptura, não houve rompimento na teologia, não. Nada disso. A coisa continuou do mesmo jeito. Para que você se aproxime de Deus, tem que se esforçar. Jesus diz: porfiai, ou seja, esforçai por entrar pela porta estreita. Por que ninguém ensina isso? Porque o cordeiro está mudo. Quem emudeceu o cordeiro? O abominável da desolação. E Daniel diz que, olha, o abominável da desolação só pode ser abatido pela mão de Deus, ou seja, por revelações divinas. E eu creio que aconteceu, eu estou anunciando isso a você agora. E o que é que nós podemos esperar das cartas de Paulo? O meu apelo é que para o cristianismo paulino a Bíblia continue exatamente como está. Mas para o cristianismo de Jesus Cristo, tiremos as cartas de Paulo e a parte adulterada de Apocalipse, conforme está na capa desse vídeo aqui. Pode tirar daquele jeitinho que você já tem uma Bíblia cristã. A outra pode continuar como está. Eu também peço a sua ajuda para que possamos reconstruir um cristianismo verdadeiro, ético e socialmente responsável, com base na autoridade de Jesus Cristo. Para isso eu deixo o meu e-mail na descrição do vídeo. Então eu peço que você ore pela nossa causa, que você não tenha medo de Deus. Sobretudo, não tenha medo do abominável da desolação. Venha para Jesus Cristo e receba como Deus. Eu defini da maneira mais maravilhosa. Será que precisa pregar tanto o Evangelho? O Evangelho é aquele que eu defini ali. Começo, meio e fim. É aquilo ali mesmo.
É só ler de uma maneira contrita, de uma maneira linda, o Evangelho de Jesus Cristo. E o resto Deus faz. Eu quero lembrar você que uma oração completa contém confissão de pecado, contém expressão de gratidão e uma petição justa, longe das loucuras ensinadas pelo pessoal da prosperidade. Eu agradeço a você por ter chegado nesse vídeo até aqui e que Deus te abençoe.